Nós temos aqui duas grandes figuras, Pedro e Paulo. Pedro foi escolhido por Deus para ser seu discípulo. E perguntou a Pedro: quem dizem os homens quem eu sou? E ele então, com os demais, responderam. Um diz que é João Batista, outro que é Elias, ou um profeta. Mas Jesus estava sabendo o que iriam dizer, mas ele queria saber dos discípulos, dos apóstolos. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí que São Pedro colocou à frente de tudo, dizendo: tu és o Filho de Deus, o Messias. E Jesus então disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quer dizer que São Pedro é o apóstolo, mas que está à frente do trabalho de anunciar a palavra de Deus. Ele é o chefe, foi o primeiro Papa da igreja com o qual Jesus institui a sua igreja, da qual nós fazemos parte. E teve também outro apóstolo, esse não conviveu com Jesus, perseguia os cristãos, mas quando ele voltava para ir à sua terra, ele foi pego e ali ele se converteu. É Paulo. E esse aí começou a anunciar a palavra de Deus. Ele disse: combati o bom combate, guardei a fé, me resta agora estar nas mãos de Deus. É o sacrifício, é ele ser levado ao martírio, como foi Pedro também. Quando Pedro foi martirizado, foi colocado numa cruz, ele pediu para não fazer conforme era a posição de Jesus. Ele achava-se indigno disso, não tinha esse direito. Então pediu que pudesse na cruz, mas de cabeça para baixo, para não se misturar com a palavra viva do próprio Jesus. E depois São Paulo também foi sacrificado. Ele disse: combati o meu combate, guardei a fé, agora me resta dar a minha vida em prol da palavra de Deus. E hoje nós somos essa igreja que o próprio Jesus, através de Pedro e Paulo, constitui. E todos os apóstolos também foram sacrificados. E hoje nós vivemos esse sacrifício anunciando a palavra de Deus. É um dever nosso, mas é necessário pormos em prática o que Jesus falava, o que ele fala ainda até hoje. A sua palavra, o Evangelho. É um dever nosso. Nós não podemos ficar calados. Vamos anunciar. Mas para anunciar o Evangelho é necessário vivê-lo. Cada um de nós é um apóstolo, é um que pronuncia a palavra de Deus. É o que vai levar adiante o que Jesus Cristo deixou. E Ele nos deixou o seu Evangelho, sua palavra. Nós devemos pôr em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou e que hoje nós temos que dar o nosso testemunho. Portanto, esses dois grandes apóstolos, que
que está na nossa igreja, da qual nós fazemos parte, eles nos deixam também o seu exemplo, a fé. Se nós quisermos alcançar a graça da salvação, é preciso viver a fé na palavra de Deus, viver a fé em Jesus Cristo, viver a fé naquilo que a igreja nos apresenta. Para isso nós temos os nossos formadores, que são o Papa. Hoje ele tem o nome de Francisco, não que ele era franciscano, parece que ele era salesiano, mas ele viveu a palavra de Deus para viver conforme Jesus Cristo nos ensinou, viver para os apóstolos, viver para ajudar os pobres, os necessitados. Vamos pedir a Deus a graça de podermos pôr em prática tudo o que Jesus Cristo nos ensinou. E o que é que Jesus nos ensina hoje, através da igreja, através do nosso do Papa, através dos nossos bispos, através dos sacerdotes, através das pessoas que põem em prática a catequese. O que é que nós temos que seguir? A palavra de Deus, pôr em prática o seu evangelho. Vivemos então, portanto, vamos manifestar nossa fé na palavra de Deus, crer quem é Jesus Cristo. Ele pode perguntar para nós, quem eu sou para vocês? E nós vamos responder, tu és o Filho de Deus, aquele que veio para trazer a boa nova, isso é, a trazer o Evangelho, a fim de nós podermos viver a nossa fé, crer nesse Deus, crer nesse Jesus Cristo, crer nos apóstolos, crer naqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Pôr em prática tudo o que Jesus nos ensinou. Vamos então manifestar essa nossa fé, vivendo de maneira cordial, uns com os outros, fazendo com que todos possam viver de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.